E aí, galerinha, vamos lá para mais uma aula de física. Vamos falar hoje um pouquinho sobre calor sensível e calor latente, tá? O calor sensível é um pouquinho diferente do calor latente. O calor, como vocês sabem, é a capacidade do corpo de absorver e de perder, né, energia, né? Energia que se transforma em energia térmica. Nós vamos falar um pouquinho agora aqui sobre essas variações, o que ocorre com os corpos quando eles perdem ou absorvem calor. Em alguns momentos eles vão estar absorvendo o que? Calor sensível. Em outros momentos, calor latente. Isso por quê? Vamos entender um pouquinho sobre isso. O que vem a ser o calor sensível? Calor sensível, vamos lá. O que ele provoca? Ele provoca mudança de temperatura, né? Então, todo o calor sensível, ele provoca uma mudança de temperatura. Então, quando eu vou observar, o nome próprio já diz, sensível, né? Por quê? Porque eu consigo colocar um termômetro e medir a variação da temperatura que está ocorrendo lá. Então, eu vou saber, se aumentou a temperatura, quer dizer que meu corpo absorveu o calor. Se ele perdeu temperatura, ou seja, diminuiu a temperatura dele, quer dizer que ele perdeu calor. Então agora eu consigo entender, né? Então eu vou colocar como calor sensível, eu consigo identificar pela variação da temperatura, tá? Um exemplo de calor sensível, né, que a gente observa, de colocar água na geladeira, por exemplo. A água está em temperatura ambiente, colocamos ela na geladeira e ela começa, e depois de um certo tempo ela está gelada, né? Então ela perdeu calor dentro da geladeira. Esse calor que ela perdeu fez com que a temperatura dela variasse. Ela não deixou de ser água, né? Mas só que a temperatura dela mudou. Então agora, isso quer dizer que ela perdeu a energia, essa energia que estava mantendo a temperatura que ela tinha. Então agora aqui ela resfriou. Nós também vamos esquentando leite no fogão, né? Agora tem uma fonte de calor ali. Só que em vez dele evaporar, né, ele tá ali apenas aumentando sua temperatura, né? Enquanto ele estiver aumentando a sua temperatura, ele está passando ainda pelo calor sensível. Olha lá, porque ele está esquentando, ele está uma temperatura mais baixa e agora a temperatura dele subiu. Quando a temperatura dele subiu, portanto, ele absorveu o calor sensível. Deu para entender aí calor sensível, gente? Ótimo, vamos dar continuidade então. Vamos lá. Então, depois do calor sensível vem o que? O calor latente, né? O que é o calor latente? O que ele provoca? Ele provoca uma mudança de estado físico, né? Ali do sólido, do líquido e pro gasoso. Só que diferente do calor sensível, ele não provoca variação de temperatura. Em vez de ele aumentar a temperatura, né, ou diminuir a temperatura pela perda do calor, ele vai usar essa energia que ele recebeu ou que ele perdeu e ele vai ocorrer uma reorganização molecular. E nessa reorganização molecular, vai fazer com que ele mude de estado, ou vá para do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso, ou do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do sólido direto para o gasoso, ou gasoso direto para o sólido. Então, ele vai fazer essa transição. Então, durante as transições, nós dissemos o quê? Que ele está passando por calor latente. Então, o que ele absorveu de energia, né? Nós chamamos essa energia de calor latente, porque está provocando uma mudança de estado. Aí, um exemplo aqui para vocês, congelando água e fazendo gelo, né? Que a gente coloca água no congelador. Então, a gente coloca lá água no congelador, o que vai acontecer? Depois de um tempinho, a água não apenas resfria. Enquanto ela estiver resfriando, perdendo calor, ela está lá no calor sensível, né? Porque abaixou a temperatura. Só que chega um ponto que ela não vai mais abaixar a temperatura e ela vai mudar de estado. Aí ela vira pedrinha de gelo. Aí quando ela vira pedrinha de gelo, conforme ela está virando a pedrinha de gelo, ali o calor que ela está perdendo é calor latente, né? É o calor que faz a organização anterior que ela estava. Agora está mudando a sua organização molecular, ok? Então vamos entender um pouquinho isso num gráfico para a gente poder ver como é que fica, certo? Vamos lá. Então aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um gráfico, né, da água, né? Então aqui eu tenho uma quantidade de água que estava no estado sólido,
tá? Então, aqui em forma de gelo, como vocês podem ver aqui, ó, né? E ele começou a ser aquecido. Conforme ele foi sendo aquecido, foi variando a temperatura dele foi subindo, né? Ó. Como vocês podem ver, enquanto a temperatura dele tá subindo, nós falamos que ele tá recebendo o que? Calor sensível, não? Então, ele recebeu calor sensível, ele alterou a temperatura e subiu a temperatura, ó, foi até chegar na temperatura zero. Quando ele chegou no 0 graus Celsius, o que aconteceu aqui? Podem ver que tem uma pausa aqui, né? Ó. Essa, bem aqui, ó, tá que nem nessa parte aqui de cima, ele tá reto aqui o gráfico. O que aconteceu aqui? Né? Ele está alterando de estado, porque aqui eu tenho gelo, né? Mais líquido. Olha lá, ele está derretendo, né? Então, nesse momento que ele está derretendo, ele está passando pelo quê? Pelo calor latente. Olha lá, agora o calor que está passando aqui é o calor latente. E assim que, quando todo o líquido, todo aqui a parte, o gelo se derreter e ficar líquido, o que vai acontecer? Ele vai voltar novamente a aquecer. E quando ele volta a aquecer, aí novamente o calor que está recebendo agora é um calor sensível, né? Mas na hora que aí vai chegar um ponto que ele vai voltar novamente a estabilizar, porque agora tenho líquido e vapor, né? Então agora ele tá agora no estado de ebulição. Então nesse momento aqui eu tenho líquido e forma gasosa. Então o que vai aqui? Eu estou passando novamente pelo calor latente. Não, porque podem ver, ó, estabiliza a temperatura enquanto todo ele não até evaporar. Quando ele todinho evaporar, aí ele volta novamente a aquecer. Aí ele volta novamente o calor que está recebendo vai ser novamente sensível. Então, ó, ele recebeu uma fonte de calor, está subindo a temperatura, ele está recebendo, aí ele está usando ele de forma sensível. Na hora que ele está recebendo a forma de calor, está mudando a temperatura, esse calor é calor latente. Se sobe a temperatura, sensível. Ele mantém a temperatura e está mudando de estado físico, latente. Subiu a temperatura, sensível. Deu para entender aqui? Então tá bom. Então, galerinha, espero que tenha ajudado vocês. Mais um obrigado. Não esquece de deixar o joinha lá para nós. Obrigado.